seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Sua Terapia no Exterior. Eu sou Vitor Luiz, psicólogo intercultural, jornalista e embaixador do Psi Terapia no Exterior, e junto com o The Hub BR, eu vou conduzir o podcast Sua Terapia no Exterior. Esse é um espaço pensado para brasileiros que vivem fora do país, porque morar fora é uma experiência que transforma a vida, transforma a carreira, os relacionamentos e os planos. Mas nem sempre a gente tem onde falar sobre aquilo que a gente sente, aquilo que passa na nossa mente e no nosso coração. Aqui a gente abre conversas reais sobre identidade, pertencimento, solidão, recomeços e tudo aquilo que muitas vezes a gente sente, mas não consegue explicar. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre amor entre culturas, os desafios e as riquezas dos relacionamentos interculturais. Porque viver fora pode ser uma grande conquista, mas também pode ser um desafio silencioso. E hoje eu recebo com grande satisfação uma colega, uma amiga, uma pessoa que está no meu coração, Larissa Pinho. Ela é psicóloga e especialista em mulheres em movimentos migratórios e relacionamentos interculturais. Seja bem-vinda. Olá, todo mundo. É um prazer enorme estar aqui, conversar com você. As conversas com você são sempre muito agradáveis e você tem esse jeito de deixar a gente. Me vem sempre a palavra em francês, né, Alex? Bem tranquila e menos nervosa quando eu venho falar em público aqui. Maravilha, Lari. Lari, esse nosso encontro hoje vai ser muito poderoso. Eu sei que a gente tem aqui um assunto muito importante, muito gostoso para falar e que pertence à vida de muitos brasileiros que desejam morar fora ou que já estão morando. Quando a gente fala sobre relacionamentos interculturais, esse é o sonho que muitos brasileiros que estão no Brasil ou que já estão morando fora, eles têm, não é? De se relacionar com alguém de uma cultura diferente. Mas existe aqui um universo com letrinhas miúdas que por vezes a gente deixa passar. Aqueles que possuem esse desejo, o que é que eles devem ter em atenção? É muito interessante, Vitor, essa sua pergunta, porque se a gente está falando de sonho, a gente entra aí em algumas idealizações, ideias pré-concebidas que a gente tem sobre essa outra cultura, né? E esse pode ser um ponto de atenção importante, porque quando a gente se apaixona, né, no começo do apaixonamento, a gente vai buscando tudo o que se aproxima, né? O que gera vínculo. E aí, quando as diferenças elas aparecem, a gente costuma enxergar elas como um problema. E essa é uma coisa que eu falo, né? As diferenças, elas não são um problema. O problema é como a gente vai lidar com elas. Então, eu diria que o importante é manter uma certa curiosidade, que é algo essencial no casal intercultural. É entender que aquela pessoa vai lidar com a família de uma forma, com dinheiro, e você está curioso para entender isso. Como é, né? E não é sobre buscar uma pessoa que pense igual a você, mas que conheça as suas necessidades e os seus negociáveis, e muitas vezes fazer perguntas significativas para conhecer melhor o outro. Você trouxe uma palavrinha aí, o que é inegociável, não é? Daqui a pouco eu vou chegar nesse ponto aí. Um dos desafios que muitos brasileiros encontram nessas relações interculturais, em especial no início, pode ser a distância geográfica. A depender de onde esse brasileiro se encontre, se ele estiver no Brasil e a outra pessoa estiver no exterior, isso pode levar alguns meses até que esses dois eles possam definitivamente estarem juntos no mesmo espaço. Como é que a gente pode lidar com essa circunstância, Lari, quando nesse início desse relacionamento intercultural, ou talvez já depois de alguns meses aí, eles têm um oceano entre eles? Eu acredito que essa distância, às vezes, né, ela também vem acompanhada de muita burocracia. Mas eu acho que a gente pode pensar aqui em como a gente pode construir uma proximidade emocional, já que a gente está distante fisicamente, né? Sabe o que eu acabei de falar sobre essa pergunta significativa? Esse momento de distância, ele pode ser muito rico quando a gente compartilha a nossa rotina, quando a gente passa um tempo virtual juntos, às vezes é dizer, vamos fazer um jantar, ou o teu jantar e o meu almoço, né? Que são em horas diferentes, dependendo do fuso horário. E o casal aproveitar esses momentos para conversar sobre expectativas, sobre a cultura, sobre visão de mundo. E eu diria que tem vários joguinhos de perguntas. A Esther Perel tem um que você pode vir e fazer essas perguntas, como por exemplo, tem um que eu conheço que eu adoro essa pergunta, é qual é a sua memória mais preciosa? Isso
traz, né, histórias íntimas dessa outra pessoa que você está conhecendo à distância, né? Muito bom. E, Lara, essas estratégias que você traz, muitas vezes a gente nem para pensar nisso. Você trouxe aqui um ponto que é o cuidado com o fuso horário, né? O meu almoço, o seu jantar, o meu café da manhã, o seu almoço. E às vezes a gente nem pensa nisso, não é? O quanto que alguns desafios aqui que pertencem a essa interculturalidade podem comprometer a qualidade da conexão, não é? E o meu momento de presença. Então, quando nós acompanhamos profissionais como você nas redes sociais, ou quando eu já vivencio um relacionamento e eu tô com muita dificuldade, eu não sei o que fazer, e eu contrato o seu acompanhamento para me auxiliar. A passar por essa fase, é como se a gente tivesse, como se a gente pudesse se sentir mais seguro para a gente chegar onde a gente deseja e para a gente viver aquilo que a gente pode, não é? E Lari, nessa sua prática clínica, acompanhando casais interculturais já há um tempo, quais são os três principais motivos ou talvez fantasias, né, que esses brasileiros e brasileiras apresentam quando o assunto é um relacionamento intercultural? Fantasia. Eu diria que uma delas, que eu acho que vale para todos os casais, é aquela ideia de que o amor tudo suporta. Porque isso acaba levando, especialmente mulheres, vamos admitir, a abrir mão de muitas coisas, inclusive de si mesma. E aí, no relacionamento intercultural, isso vai vir na parte da adaptação. De se encaixar, porque é por amor. Então, eu acho que isso não se sustenta e pode ser muito doloroso viver, né, nessa ideia. Uma outra que eu acho interessante é você achar que o seu parceiro, parceira, ele vai representar aquela cultura. Porque assim como nós, né, eu e você viemos da mesma região do Brasil, mas nós sabemos, né, que o Brasil, ele é muito diverso e que a gente não veio do mesmo Brasil, mesmo, né, tendo vindo de uma região parecida, nós somos de cidades diferentes, mas quem vem do sul não. Então eu não posso achar que o meu companheiro, ele vai representar aquela cultura. Porque esse país, por mais que seja pequeno, né? Porque quando a gente vê o tamanho do Brasil e aqui onde eu moro, por exemplo, o tamanho da França, mas mesmo assim a região não, o meu marido não representa todos os franceses, né? E esses estereótipos, né, que a gente coloca, às vezes impedem a gente de viver essa relação também de uma outra forma. Então é o que eu falei, se permitir ser curioso, curiosa, né, sobre essa cultura, para além do seu relacionamento, eu acho que é interessante. E Nossa, uma terceira, você fala, quer fala. falar? Não, não fala. É porque você vai falando, vai vindo nos insights, mas vai, joga a terceira aí. E uma terceira que eu diria é o casal achar que só uma pessoa está atravessando as mudanças e adaptações. Ops, ops. Porque mesmo que o seu companheiro ou companheira seja, né, esteja no local dele de origem, onde ele nasceu, viveu, morou, o casal atravessa isso juntos. Obviamente de maneiras completamente distintas, né? Alguém deixou o seu país, a sua língua, abriu mão de trabalho muitas vezes, mas os dois vão viver as consequências dessa escolha, né? Então cabe aos dois construir algo novo juntos. Claro, eu fico com a sensação de que quanto mais você fala aqui, mais eu compreendo a complexidade de um relacionamento intercultural. Não é simples e não será. Então, olha a importância de nós estarmos bem nutridos do que nós vamos enfrentar e de que forma nós podemos nos preparar. Quando você fala sobre essa curiosidade cultural em relação ao outro e permitir também com que o outro tenha curiosidade sobre a nossa cultura, eu acho que esse é um caminho muito respeitoso, assim, com a nossa própria história, com a história do outro, e da gente poder acomodar uma relação mais saudável entre culturas, né? Aqueles que já moram fora, a depender da disposição social e afetiva, eles acabam entrando em alguns aplicativos de relacionamentos, né? E expandem esse leque de possibilidades, porque o próprio algoritmo daquele aplicativo ele já facilita, não é? Essas conexões com pessoas que muitas vezes pertencem a culturas diferentes. Mas algo que é muito comum e que a gente percebe é a não compatibilidade cultural, ou seja, nós temos algumas expectativas e, a depender da situação, elas podem não ser atendidas. Como é que a gente lida lá com essa questão, com essa circunstância de eu tenho uma expectativa X, eu aprendi a me relacionar de um jeito X, o meu histórico, não é, relacional, ele foi de um determinado jeito e agora eu me deparo com alguém de uma cultura diferente, onde eu não consigo me sentir muito compatível culturalmente. E aí? É bem aqui que a gente vai voltar para aquele ponto dos inegociáveis, porque
Na verdade, Vitor, é que muitas vezes a gente vai se sentir atraído por aquilo que nos falta. A gente acha interessante, né, que aquela pessoa, ela vive de uma forma mais flexível, ela topa tudo, quando você é muito rígido e organizado. Porque você olha e diz, aquilo te atrai, é legal assim, ela é tão leve, né, leva as coisas. Só que quando a gente lida, né, com essa incompatibilidade, a gente não vai precisar buscar uma pessoa totalmente compatível. Mas quando eu entendo o que é uma necessidade para mim dentro de um relacionamento e o que que eu não estou disposta a negociar, eu posso, a partir disso, estar curiosa para aprender com esse outro a ser flexível, um pouco mais flexível, e construir com ele algo que faça sentido e que seja real para nós dois. E eu acho interessante porque você falou, né, sobre estar preparado e você fala muito sobre isso quando você vem nos stories, né, nas suas manhãs. E eu sempre acho muito interessante porque isso vale para todo mundo que vive no exterior. A importância da gente ter ferramentas para a gente conseguir viver o que a vida no exterior traz, porque não é simples. A gente vai lidar com coisas que a gente lidaria no Brasil, mas num lugar onde a construção de pertencimento, às vezes, ela ainda está sendo construída. E isso acontece também dentro do relacionamento intercultural. A gente precisa entender que não é do dia para a noite, não é porque eu me apaixonei loucamente, tive um love bomb, né, que tá aí na moda esse termo, que tudo vai se resolver. É preciso parar e dizer, tá, eu tô aqui num love bomb, mas o que que é importante para mim? O que é que você acha? Lara, eu acho que isso que você traz é tão difícil, porque quando você diz assim, o que é inegociável pra mim? Pra gente alcançar o que é inegociável pra mim, eu preciso entender inicialmente o que é importante. Eu preciso me conhecer. Eu preciso saber quais são as minhas vontades, os meus desejos e as minhas preferências, para que eu não entre em um processo de fusão com aquela outra pessoa. Porque às vezes nós criamos uma expectativa e uma fantasia de que o outro é melhor, de que eu já sofri tanto, que agora esse precisa dar certo, e aí eu não negocio. E aí eu me canso, e aí eu me sinto, eu normalizo o desrespeito, a microagressão, e eu abro tantas concessões que eu não sei mais como me proteger. Então, se a gente não escuta falas como profissionais como você, que nos convidam à reflexão sobre, ei, o que é inegociável para você? Só porque você está vivendo em um relacionamento intercultural com uma pessoa de uma outra cultura e que talvez ele esteja no Brasil com você ou você esteja no exterior com ele, quer dizer que você não pode proteger as suas preferências. Então, essa fala que você traz, talvez este seja um dos maiores desafios, porque isso requer uma preparação anterior, de autoconhecimento através de um processo terapêutico, não é? Sobre o que é importante para mim, o que eu quero, para minha fase de hoje, o que é que eu não abro mão. E, Lário, os dados nos mostram que cada vez mais os casamentos interculturais têm aumentado. Nos Estados Unidos, 17% dos recém-casados norte-americanos formam casais interraciais e interétnicos. Em Singapura, cerca de 19,1% das uniões são interétnicas, enquanto na Coreia do Sul, 9,3% dos casamentos envolvem um cônjuge estrangeiro. Na sua prática, nos seus estudos, na sua vivência, quais são as maiores riquezas que um relacionamento intercultural pode proporcionar para um casal? Eu gosto dos números, né? Porque eles trazem que isso está aumentando também. E eu adoro responder essa pergunta, porque ela vem em contraste com a dificuldade, né? Para a gente não estar falando aqui só do que é difícil, né? Porque realmente é isso que você falou que você comentou. Muitas vezes a gente precisa dizer para o casal, olha, você precisa ir para a terapia individual, porque isso aqui, para trabalhar isso no casal, você precisa primeiro entender e processar uma outra coisa que você viveu na sua imigração e que você deixou passar, né? Para aí a gente ver as riquezas, né? Para a gente viver o que é rico, porque eu acho que pode ser muito rico. Todo relacionamento, ele requer uma disponibilidade, né? Seja ele intercultural ou não. E o relacionamento intercultural, ele vem colocar umas perguntas para as nossas certezas. É importante que a gente abra espaço para isso, né? Eu fiz até um post para o projeto PCs pelo Mundo desse mês que fala exatamente sobre o meu maior aprendizado, que foi começar a duvidar das minhas próprias certezas. Isso é muito rico, porque nesse momento que o casal
casal se permite criar o que eu chamo de microcultura. Quando eu falo, né, sobre isso, eu me lembro do Gottman, que fala sobre construir significados em comum, sobre o Casimir, que fala sobre a terceira cultura, e eu gosto de chamar de microcultura, né? Porque o relacionamento intercultural é esse lugar onde a gente vai construir algo juntos, sem certezas, mas com muito significado para os dois. Né, que faça sentido e que não seja algo fixo. Hoje eu vejo o relacionamento como um organismo vivo, né, que ele vai se transformando ao longo da vida, porque a gente muda com o tempo, a gente assume um novo trabalho, a gente assume novos papéis, a gente deixa de trabalhar. Então, talvez seja importante a gente entender que a riqueza é exatamente isso, a gente ir vivenciando enquanto casal essa coisa que se move e se constrói com o tempo. E eu poderia passar aqui horas falando sobre isso, sobre as riquezas, mas vou deixar você comentar. Lari, você trouxe uma palavra, uma expressão. Relacionamento é um organismo vivo, né? E tem um organismo que já morreu e as pessoas não se deram conta. Eu vejo a dificuldade de muitos casais de viverem no exterior hoje porque eles estão alicerçados no jeito que eles tinham de viver no Brasil. Ou quando casais interculturais trazem para o relacionamento presente os moldes dos relacionamentos passados. Ou quando casais interculturais com 5, 10, 15 anos de existência estão operando com os combinados do início da relação, sem cogitar as mudanças individuais, sem cogitar o contexto atual. E quando você fala sobre esse organismo vivo, né? Isso é um grande alerta para aqueles que já vivenciam um relacionamento e que não estão buscando uma atualização. Por quê? Porque nós não precisamos ir a um consultório terapêutico, passar por um processo de terapia de casal só quando nós temos um problema ou quando nós estamos à beira da separação, né? Mas a gente pode ir para olhar para essa relação de um jeito diferente. Porque às vezes nós estamos há 5 anos juntos e a gente não consegue falar sobre dinheiro. Porque às vezes nós estamos há 10 anos juntos e a gente não consegue falar sobre sexo. Porque nós estamos há 15 anos juntos e a gente não tem conseguido dizer ao outro aquilo que é importante para mim. Então, que a gente possa deixar esse alerta aqui, né? Que a gente não precisa buscar um acompanhamento ou olhar para a nossa relação acompanhados de um profissional só quando as coisas estiverem ruins, assim, mas também como uma estratégia de proteção. E Lari, nessa sua experiência clínica, atendendo esses casais interculturais, seja em português, em inglês ou em francês, independente da nacionalidade que eles possuam, qual é a maior fragilidade que sempre tem aparecido na tua clínica? Perfeito, Vitor, seu comentário e a sua pergunta, porque é exatamente nessas fragilidades, né, que eu poderia citar várias aqui. Um luto migratório não elaborado, uma relação com a carreira que mudou e você ainda não entendeu, uma dependência financeira, mas o que eu acho que traz em comum, né, quando a gente pensa no que você acabou de falar sobre deixar para quando a crise ela já está assim, já não estamos mais nos falando, né? A gente só briga. É uma certa falta de repertório emocional e psíquico. Que isso a gente sabe. O lugar que se constrói normalmente é na terapia, né? Porque vê se faz sentido, né, para você e para o pessoal. Comentem aí. Quando eu vou gerenciar um problema, eu aprendi a gerenciar esse problema de uma forma X. Eu aprendi a valorizar certas coisas de uma forma Y e a viver de uma forma Z. E aí, de repente, você muda de país e descobre que as suas certezas não são a única forma de fazer as coisas. E aí você não tem ferramentas para lidar com isso. E aí você adoece. E você adoece sozinho, mas você adoece na relação. E a relação começa a adoecer. E o seu relacionamento vai adoecendo junto com você. E o que eu percebo de fragilidade é isso. Os casais, eles percebem que XYZ não está funcionando, como você disse. Eu trago, né, a forma de me relacionar do velho para o agora, mas eles não sabem como sair disso. E alguns nem querem tentar. E nem sabem como fazer, não é? Uhum, A ignorância mesmo. Não foram ensinados que podiam se relacionar de um jeito diferente. Eu uhum. fico pensando como é que eu decido me relacionar com alguém, dividir a minha vida e, em especial, dividir com uma pessoa de uma outra cultura sem fazer terapia. Porque lidar com a minha própria vida sozinho já é difícil. Imagina eu compartilhar a vida com alguém. Como é que eu vou enxergar os pontos cegos? Porque, a depender dos nossos traços de personalidade, muitas vezes a gente pode pensar que a gente está 100% certo.
Uhum. Porque se eu não lidei com os meus traumas do passado, eu vou trazê-los para o momento presente. E eu vou responsabilizar aquele que está ao meu lado pelo meu resgate, não é? Esperar que o outro sempre esteja para mim, esperar que quando eu esteja doente, que o outro ele cuide de mim, mas ele é o meu noivo, a minha noiva, ou ele é o meu cuidador? Porque esses diferentes personagens que existem, a gente precisa ter muito cuidado. Para que a gente não deixe de ser parceiro e parceira para ser pai ou mãe, não é? E Lari, diante de tantas estratégias que você apresenta aos seus casais que passam por você, onde é que você vê que talvez eles têm mais dificuldade de tantas estratégias e caminhos possíveis e que muitas vezes isso é configurado de forma muito individual para aquela relação? Mas onde é que você vê que, olha, Vitor, isso aqui é o grande calcanhar de Aquiles dos casais, assim? Ter conversas difíceis. Eita Deus, corre aqui. Eu acho que essa é uma grande dificuldade, porque, principalmente porque eles vão para a terapia e eles acham que eles estão tendo essas conversas, né, com a gente, que é suficiente. E aí a gente fala, então, vocês precisam conversar sobre tal coisa. Então, veja bem. E aí eles voltam 15 dias depois, que esse é a minha forma de trabalhar, né? Eu dou um tempo para o casal digerir, pensar e executar, né? Certas coisas. E eles não falaram sobre isso. E eles não. Eles foram vivendo e seguiram, né? E volto um pouco à pergunta, à resposta da pergunta anterior, porque é também a falta, né? De ferramenta, repertório, de saber como, porque isso não é sobre só conversar, mas é entender que a gente tem um conflito e que a gente precisa resolver, que a gente precisa falar sobre dinheiro, que a gente precisa falar sobre sexo, né, assim, que a gente evita certos assuntos e aí fica naquela coisa que, porque algumas vezes, né, Vitor, o problema, a queixa, ela não é exatamente a parte central da questão, né? O casal vem com uma queixa, depois a gente vai descobrir que, na verdade, existem muitas outras coisas aí que eles nunca conversaram, ou que eles conversam, mas eles estão só tentando convencer o outro, e o diálogo não é isso, né? E aí fica complicado, porque é importante também, uma das coisas, a gente aprender a ouvir. Simplesmente ouvir o outro é a tal da curiosidade, né, que a gente já falou. Comunicação é um grande desafio, não é? Quantas pessoas estão disponíveis para conversar? Porque muitas vezes a gente só quer despejar no outro o quanto que a gente se sente abandonado, o quanto que a gente se sente triste, enfraquecido, e é depender da pessoa que a gente se relacione, do nível de expansão dela. Você trouxe uma fala, uma expressão lá que eu gostei. Uma pessoa que não tem repertório emocional. Como é que eu posso conversar com alguém, não é? Que não tem repertório, que não sabe colocar em palavras aquilo que sente, aquilo que pensa. Então, as conversas difíceis, elas pertencem à relação. Mas quando eu venho de uma casa onde essas conversas difíceis não existiam, ou quando eu não tenho conversas difíceis com o meu terapeuta, como é que eu vou treinar para ter conversas difíceis com alguém que, se fosse da mesma cultura que a minha, já era difícil? Imagina de uma cultura completamente diferente, com valores diferentes, com filtros diferentes, com preferências e desejos diferentes. Uhum, Então, e eu acho que também uma outra coisa que dificulta essas conversas difíceis, Lara, o casal ter tempo para ser casal. uhum, Eu tenho visto um movimento muito grande da dificuldade que os casais estão tendo de terem um tempo de qualidade entre eles. Estava conversando certa vez com um colega e ele me trouxe assim: Ah, Vitor, recebi no consultório, perguntei como é que andava o sexo do casal. E ele disse assim: A gente tem que colocar na agenda. Eu disse: Como? A gente tem que colocar na agenda, Vitor, porque a gente faz tanta coisa, a gente se sente tão cansado que não sobra tempo para isso. Ou seja, essa mecanização, não é? Que até para ter intimidade e tirar a roupa eu preciso programar. Então, olha a que ponto nós chegamos. Então, se eu não estou conseguindo transar, logo eu não estou tendo tempo de qualidade. Se eu não estou tendo tempo de qualidade, como é que eu vou poder parar para conversar? Em especial, tem conversas difíceis, né? E às vezes, alguns casais, eles fazem de tudo para não ter a conversa difícil. Ou seja, Deus proverá, tudo vai dar certo e o tempo irá curar. E aí, daqui a 6 meses, um ano, a gente tá no consultório terapêutico, não é? Levando o tópico pra Larissa de que a gente não conversa, que a gente quer se separar, porque a relação enfraqueceu e a gente já não transa tem 6 meses. Ou seja, a uhum, gente foi deixando aquele elefante branco na sala, não é? E a gente não cuidou da relação. Porque viver um relacionamento é como cuidar de um jardim. Se eu não cultivar, ele irá morrer. Hilari, eu sei que você vive em Lyon, não é?
há 3 anos e meio, aproximadamente, que você também vive em um casamento intercultural. De que forma essa vivência empodera a sua clínica? Como é que estar imersa e sentir isso na pele lhe traz esse alicerce para você ser a profissional que você é hoje? Pergunta é muito interessante, né? Porque sincronicamente eu participei de umas supervisões que a gente falava sobre isso, sobre o que uma das minhas supervisoras nomeia de empatia acelerada. É aquela sensação de eu já vivi isso, nossa, eu já senti isso. Mas você bem sabe que eu não pauto, né, as minhas intervenções, os meus processos e o meu direcionamento clínico nisso, porque cada vivência ela é muito única. E a gente sabe que a gente se baseia em muito estudo, mas com certeza isso é uma ponte para construir um vínculo, muitas vezes, um vínculo seguro. Porque a pessoa me conhece nas redes sociais e ela pode se identificar comigo a partir disso e confiar em mim para falar coisas que talvez ela nunca tenha dito em outros espaços, né? Então, eu acredito que traz essa empatia acelerada e é gostosa. E eu acho que uma coisa interessante também desse seu ser intercultural, Lari, é porque você não fala só daquilo que você leu, né? Porque eu sinto que tem uma grande diferença nos profissionais quando eles vivem o que pregam, Uhum. não é? O terceiro encontro internacional de profissionais interculturais do PSI se aproxima, que vai acontecer em São Paulo, nos dias 14, 15 e 16 de agosto. E nos últimos dias eu tive a chance de estar com as palestrantes. A gente teve um momento ali e eu dizendo a elas assim, dando uma orientação: preguem aquilo que vocês vivem, criem essa sintonia e essa harmonia, não é? E a gente consegue ver muito isso nas suas falas, nos seus conteúdos nas redes sociais, o quanto que você prega aquilo que você vive. E essa autenticidade, essa originalidade, essa sincronização dos diferentes papéis é o que tem faltado hoje, porque o que a gente mais tem visto são as pessoas pregando aquilo que elas não fazem. Uhum. Hilari, É fala, você ia bem falar alguma, verdade. você ia comentar alguma coisa. É bem verdade isso, e você estava falando antes, né, sobre marcar na agenda. Eu também acho interessante marcar na agenda, mas não é marcar o espaço de vínculo, de sentar e jantar junto, de preparar comida um para o outro, e talvez isso vai, né, fazer com que aquele dia seja o dia em que vocês vão ter um relacionamento íntimo, né, transar e etc. Mas não necessariamente. Porque a sexualidade, ela não é só ir para a cama, né? Ela envolve também esse ambiente. E quando você fala isso, né, de viver e o que prega, eu prego isso e eu aplico isso no meu casamento, né? Eu tenho com o meu marido um dia em que a gente diz, ok, esse dia aqui é o dia que a gente vai cozinhar um pro outro. Que a gente vai sentar, que a gente não vai se preocupar com a hora de dormir, que, né, e que a gente vai viver. Porque isso é importante para construir, que é o que eu prego. Que o amor é construção, é investimento, é disponibilidade, né? Então, acho que é bem verdade isso que você está dizendo. Lari, como é que você enxergava os relacionamentos interculturais antes de você vivenciar um relacionamento intercultural e como é que você o enxerga hoje? Como é esse antes e depois? Eita, eu achei essa pergunta tão difícil, porque eu preciso pensar. E aí, mas assim, eu acho que eu enxergava os relacionamentos antes, que as diferenças elas seriam muito flagrantes, as diferenças culturais, e que seria muito difícil você viver um relacionamento sem abrir mão de si. E aí hoje, né, vivendo isso, estudando, é, eu vejo isso como uma oportunidade de construir algo tão bonito que é. Eu tenho um casal de amigos que ele é brasileiro, músico, e ela é francesa, bibliotecária. Eu acho que a casa deles representa o que eu acho de um relacionamento intercultural, porque você entra. Aí é assim, é livro de brasileiros traduzidos em francês, é livro de francês traduzido em português, é CDs, né, de vinil, música brasileira, francesa, de outros países, diversas línguas, quadros de que você vê que vêm de diferentes lugares, e eu acho que o relacionamento intercultural é isso. É esse espaço, né, multi
e que eu acho muito lindo de ver. Muito bom. O que foi que não te contaram no passado sobre se relacionar com um francês e que você acabou descobrindo só depois? Olha, Vitor, eu acho que ninguém me contou que me relacionar com alguém em uma outra língua seria dolorido às vezes, porque eu acho que a gente descobre que a língua, ela pode ser uma questão quando eu preciso de vocabulário para explicar sentimentos e afetos que eu não sei explicar nem na minha língua materna. E eu acho que isso eu só descobri vivendo mesmo e atendendo. Um minuto de silêncio. É verdade, foi difícil essa descoberta, porque e eu vejo isso na clínica, né? Tanto com mulheres imigrantes quanto dentro dos casais. Qual foi o maior aprendizado conquistado nessa vivência intercultural ao lado do seu marido? É, eu diria que todos os dias eu aprendo muito, e eu vou acabar me repetindo, mas eu acho que eu aprendi muito a duvidar das minhas certezas, ser curiosa, questionar, se eu não conseguiria mesmo fazer certas coisas de outro jeito. Acho que isso eu aprendi muito com vivendo com ele. Lara, você me trouxe essa experiência que você teve na casa da sua amiga, e quem lhe acompanha nas redes sociais viu que você, há algumas semanas, realizou a sua cerimônia de casamento, não é? Que foi uma grande experiência intercultural franco-brasileira. Como foi essa união entre culturas para você nessa data que foi tão especial e tão importante para vocês? Olha, eu sou suspeita para falar, mas foi assim, a gente pensou em muitos detalhes, né? Desde a escolha de quem ia sentar em que mesa, cada mesa tinha um país, né? Até o menu do jantar. Foi assim uma tentativa de traduzir para as pessoas que a gente ama, que a gente queria dividir esse momento, um pouco de o que é o nosso relacionamento. E aí tinha coxinha com perna de rã, farofa com torre de queijo, música brasileira com música francesa, e tudo isso, né, traduzido em dois idiomas, porque a cerimônia foi toda traduzida, para que ninguém se sentisse excluído e se sentisse vivendo, né, pertencendo àquele lugar ali junto com a gente. Muito bom. E Lari, eu sei que você escreveu um capítulo, não é? Que vai sair na segunda edição do livro do Psicoterapia no Exterior, que é o livro de Psicologia Intercultural na Prática Clínica de Brasileiros no Exterior. Livro esse que será lançado no dia 14 de agosto no Museu da Imigração, lá em São Paulo, em um evento super especial. O que que as pessoas devem esperar desse seu capítulo? Inclusive, eu tô doido para ler também. Sim, o Encontro Internacional dos Profissionais está e eu estou muito empolgada para ir para o Brasil. Vai ter muitos palestrantes incríveis. Acho que vai ser um evento assim que vai marcar o ano. É, nessa produção do capítulo, é, eu acabo trazendo muito sobre a prática clínica de caminhos possíveis, com caso clínico e também com desfechos possíveis, né? Porque também vai ter o post que eu vou fazer, o pôster, que eu trouxe um pouco sobre os possíveis desfechos. E aí, no capítulo, eu falo mais sobre a prática clínica relacionada à construção dessa microcultura, terceira cultura. E no pôster, eu apresento um caso para falar sobre o papel do terapeuta diante da crise conjugal, pensando ali nos possíveis desfechos, porque a gente sabe, né? O casal se separa é um grande tabu para o terapeuta de casais, mas às vezes esse é o desfecho de saúde mental, né? Muito bom, muito bom. E, Lari, para aqueles que desejam viver um relacionamento intercultural, ou que já estão vivendo nesse nosso finalzinho desse episódio, qual a melhor orientação para manter a autenticidade? Excelente pergunta. Eu vou deixar aqui uma sugestão, né? Para quem fizer sentido, experimenta pegar um papel e fazer aquela lista, sabe? Uma listinha. Quais são as minhas necessidades em um relacionamento, né? O que que eu desejo, o que que eu espero, o que que eu preciso que um relacionamento tenha. E aí você pega um outro papel e faz uma outra lista, que é a lista dos seus inegociáveis. Do que eu não abro mão, por exemplo, família, uma família está presente no meu relacionamento, a vivência espiritual, o que for. Mas olha para essas listas, né? Porque com isso você já vai ter um bom começo para conseguir construir um relacionamento que cabem duas culturas, duas vivências.
duas necessidades, mas sem deixar de ser quem você é. Amei. Lari, que bom que você pode estar aqui com a gente hoje. Eu não tenho dúvida que essas palavras elas vão ecoar em muitos corações e que isso irá impactar muitas gerações. Muito obrigado pela sua presença, viu? Eu que agradeço, agradeço demais, né, o podcast, sua terapia no exterior, por esse convite para falar desse tema que eu adoro falar, que eu vivencio. Eu amei a nossa conversa e eu espero que ela chegue, né, e muitas pessoas que estão em relacionamentos, interculturais e consiga ajudar aí com as sugestões, estratégias. Que bom. Maravilha. Obrigado, Lari. E se essa conversa se conectou à sua história, eu gostaria que você soubesse que nós entendemos que não é um exagero da sua mente. Morar fora impacta a nossa vida e falar sobre isso é uma demonstração de cuidado com você. Se após essa conversa você sente que precisa de apoio psicológico, saiba que você não precisa mais procurar isso sozinho. Na descrição desse episódio você encontra um link direto para o Diretório Internacional do Psicoterapia no Exterior. Lá você encontra profissionais preparados para atender brasileiros que vivem fora do país, com uma compreensão real da experiência migratória. A realização deste podcast conta com o apoio do Psicoterapia no Exterior, que acredita que brasileiros no mundo merecem um cuidado emocional de qualidade. Para você que é um profissional de saúde mental e deseja atender ou já atende brasileiros no exterior, mas ainda não conhece o Psicoterapia no Exterior, entre agora no perfil oficial do Psi e descubra como fazer parte do maior ecossistema de profissionais interculturais do mundo. Obrigado por ficar com a gente até aqui e compartilhe esse episódio com aquela pessoa que mora fora ou que deseja morar, pois certamente ela vai amar ouvir essas palavras. A gente se encontra por aqui no Sua Terapia no Exterior. Tchau, tchau.